Olá, muito boa tarde a você, meu irmão, a você, minha irmã. Muito boa tarde a você que me assiste, a você que me ouve. Que Deus grandiosamente venha abençoar a sua vida para a glória de Deus. Que Deus grandiosamente venha proteger, guardar sua vida, sua casa, seus parentes, seus familiares. Que Deus grandiosamente venha proteger e também amparar a você, meu irmão, e a você, minha irmã, nesse momento tão difícil que o nosso mundo, né? O mundo, na verdade, não é só o nosso país, não é só a nação brasileira, mas nesse momento tão difícil que o nosso mundo está passando. Eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor, e nessa tarde eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida e para sua família, uma palavra de alerta, uma palavra para abrir os seus olhos, né, a você que está diante, né, como todos nós estamos diante dessa situação. Aqui na cidade de Atibaia, as nossas atividades, né, aqui da Igreja Apostólica Casa do Senhor está suspensa por hora, né, por conta da, da quarentena que foi decretada, né? Então, as nossas atividades aqui na Igreja Apostólica Casa do Senhor, aqui na cidade de Atibaia, está suspensa por hora. Assim que normalizar a situação, nós estaremos aí retomando as nossas atividades, os cultos e, e seguindo a vida em nome de Jesus, amém? Eu sei que nós estamos vivendo um grande dilema. Todos nós estamos confinados dentro de casa, né? Comércios estão fechados, empresas estão fechadas, a maioria dos segmentos aí estão com as suas portas fechadas. E isso não é só no Brasil. Isso não é só no Brasil, isso é em todos os continentes. Isso é em todas as nações. A maioria das nações, como a Índia, né, os Estados Unidos, a Europa inteira, né, o continente europeu, né, o Egito, enfim, todas as nações estão adotando essa medida de quarentena. E o que eu quero que você entenda é que tudo isso não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Nós estamos diante de um grande efeito que veio sobre a Terra. Um grande efeito mundial, global, em todos os continentes e em todas as nações. Eu quero que você volte a sua atenção para isso. Isso aqui não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. Isso aqui não é uma coisa que aconteceu na China, aconteceu na Itália, está acontecendo nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Não. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo em todas as nações. Pegou tanto os países pequenos como os países grandes, tanto os países de primeiro mundo como países de segundo mundo, terceiro mundo, tanto os países subdesenvolvidos como os países desenvolvidos, tanto os países que são o topo da economia, como os países baixos na economia, enfim. É uma situação que veio sobre toda a Terra, atingiu o mundo de forma global, né? Nós estamos diante dessa situação e, e como está reagindo o ser humano. É muito importante isso. Como que o ser humano está reagindo? Porque se você ligar o seu televisor ou acessar alguma rede social, você vai ver que está tendo uma grande divergência de ideias no meio político, né? Alguns estão criticando a atitude do presidente Bolsonaro, outros estão criticando a atitude do governador João Dória. Enfim, o presidente Bolsonaro falou que era para voltar às suas atividades normal. O governador João Dória falou que não concorda, que tem que todo mundo está de quarentena, enfim. E está tendo uma grande divergência. E a população está preocupada com o quê? Com o seu bem-estar, né? E com a economia. A população está preocupada com isso. Bem-estar envolve a sua saúde. Economia envolve o seu lado financeiro. Essa é a preocupação
de todo ser humano no globo terrestre nesse dia agora, nesse tempo agora, nessa semana agora. Essa é a preocupação de todo mundo. Eu não quero pegar doença, mas também não quero ficar sem dinheiro. Eu quero dinheiro, mas também não quero pegar doença. A preocupação de todo mundo é essa. Se eu saio para a rua, eu pego a doença. Se eu fico em casa, eu não tenho dinheiro. O mundo está voltado para essa preocupação, né? As pessoas agora elas estão sendo sobrecarregadas desta preocupação de como vai ficar a economia do Brasil, a economia mundial, de como vai ficar as suas contas, o seu dinheiro, e de como vai ficar em termos da saúde, se eu posso pegar essa doença ou não, se eu já estou com essa doença ou não, ou se eu vou estar com essa doença ou não. Então, a preocupação hoje do ser humano é o bem-estar e a economia. Alguns estão do lado do presidente Bolsonaro, né, que se preocupam com a economia do país, né, de fato o dinheiro. Outros estão do lado dos governadores, que se preocupam com o bem-estar, o lado da saúde. Mas uma coisa é certa, todas as pessoas do globo terrestre estão voltadas com as suas preocupações para o seu bem-estar e também para a economia, para a parte financeira. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo disse que a sua vinda se daria em um momento em que a sociedade estaria igual nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam e vendiam. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer é que ele voltaria em um momento em que a população, a humanidade, estaria preocupada com o que lhe interessava a elas, porque comer e beber interessa a mim e a você. Comprar e vender também, casar e dar-se em casamento também, né? Então, Jesus ele quis dizer que ele voltaria, né? Ele iria arrebatar a igreja em um momento em que a sociedade iria estar preocupada com a parte financeira e o seu bem-estar, menos com ele, menos com a sua palavra, menos com a sua vinda. É isso que Jesus quis dizer, ou seja, ele iria pegar todo mundo de surpresa. Você está entendendo? Eu quero ler para você aqui uma profecia que está se cumprindo nesses dias. Uma profecia da Bíblia que está se cumprindo nesses dias, que ela está no livro do profeta Amós, capítulo 8. Livro do profeta Amós, capítulo 8. Antes de eu começar a ler o texto, eu quero pedir para você que está me assistindo, que está me ouvindo, que por favor possa compartilhar essa transmissão ao vivo com mais pessoas, com o maior número de pessoas possível, que você possa estar compartilhando para que para que essa pregação, essa palavra venha alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos ler essa palavra para você entender o que está acontecendo, o que está se cumprindo nesses dias. Livro de Amós, capítulo 8, diz assim: O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor. Jeová, multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e quando e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo delosamente com balanças enganadoras. Presta bem atenção nessa palavra.
comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois vendermos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como um grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia do Senhor farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calvas sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como o luto de filho único e o seu fim como o dia de amarguras. Presta bem atenção agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar a outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo ver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Então preste atenção nessa palavra que está sendo pregada nesse exato momento. Preste atenção. Está se cumprindo essa palavra aqui do livro de Amós. Ela está se cumprindo exatamente nos dias de hoje. A Bíblia diz que o Senhor, ele visita o profeta Amós, e a Bíblia fala que ele pergunta para o profeta Amós o que o profeta Amós está vendo. E o profeta Amós, ele vai falar assim, ó, Deus pergunta para ele: que vês, Amós? O profeta Amós, ele fala assim: o Senhor Jeová me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E aí ele disse assim, ó: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor, e multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares. Serão lançados fora em silêncio. Então o que nós estamos vendo é essa palavra se cumprindo diante dos nossos olhos. A profecia do profeta Amós. A Bíblia diz que Deus, ele mostrou para Amós o quê? Os frutos, um cesto com frutos do quê? O fruto de verão. O fruto de verão. E esse cesto, ele significava o quê? Significava que o tempo já estava pronto, né? Que o tempo de o povo receber a condenação já estava pronto. Esse cesto, ele significava isso. O cesto com frutos de verão. Por quê que esse cesto significa que já está pronto, que o tempo do povo receber o seu castigo já está pronto? Porque ninguém, para um fruto estar dentro de um cesto, é porque alguém colheu esse fruto. E só se colhe o fruto de uma árvore frutífera quando o fruto já está pronto para ser colhido. E o fato de o cesto e o fato de o fruto estar dentro do cesto significa o quê? Que o tempo, presta atenção, porque quando a Bíblia fala assim, ó, o Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. Verão, você tem que entender isso aqui, ó, verão é um tempo, né? Inverno é outro tempo. São estações de tempo. Então, verão significa o tempo. E o fruto colhido significa o quê? Que o tempo está pronto. Que o tempo do povo receber, do povo receber, do povo receber o seu pago, do povo receber o seu pago já está pronto. Do povo receber a condenação já está pronta. Então, por que, apóstolo, esse fruto significa isso? Porque o fruto já foi colhido, já está no cesto,
E o nome do fruto é fruto do verão, ou seja, verão é um tempo, é uma estação de ano, determinada sobre um tempo. Então a Bíblia está dizendo que o tempo já está pronto. Quando Amós olha para aquele cesto, Deus fala assim para ele, ó, e eu disse, Deus fala assim para Amós, e disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo, Israel. Então, aquele fruto ele tinha um significado. Ou seja, chegou o fim, ou seja, chegou o tempo. Chegou o tempo do povo receber a sua condenação, o seu pago, a sua punição, entendeu? Então, Amós, quando ele fala que vê o fruto de verão, Deus revela para Amós qual era o significado daquele fruto do verão dentro de um cesto. O significado era o quê? Que chegou o fim, ou seja, chegou o tempo do povo receber a condenação, do povo receber o pago, da terra receber a sua punição. Então, aí Deus falou assim, ó, daqui a pouco, daqui por diante, nunca mais passarei por ele. Aí a Bíblia fala assim, ó, mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares. É o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo isso acontecer. Ou seja, Deus está punindo, Deus está dando a condenação, Deus está punindo a terra, porque chegou o tempo da punição, o tempo já está pronto, né? O fruto já foi colhido, né? O fruto de verão já foi colhido e está dentro do cesto, ou seja, chegou o tempo. O tempo do que? Do povo, da humanidade, das nações receberem a sua punição. Quando a Bíblia fala assim, ó, o meu povo Israel, significa o quê? Significa que Deus está dizendo isso. Deus usava muito a nação de Israel como modelo para o mundo. Então Deus está punindo as nações, por quê? Porque chegou o tempo delas receberem a sua punição. E a Bíblia diz aqui que Deus falou assim, ó, multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares. Serão lançados fora em silêncio. Só para você ter uma ideia de como essa palavra é tão certa com o que está acontecendo hoje. Porque os cadáveres estão se multiplicando em todos os lugares. E eles estão sendo lançados fora, ou seja, sendo lançados na sepultura em silêncio. Nós já vimos na televisão que na Itália está proibido os parentes irem ao cemitério para prestar suas últimas homenagens aos seus parentes, seus entes queridos. Não tem velório e não tem cortejo fúnebre na Itália. Os mortos estão sendo enterrados em silêncio. Você entendeu? Estão sendo lançados fora em silêncio. Os cadáveres têm se multiplicado em todos os lugares e os enterros têm sido em silêncio. As famílias têm sido proibidas de irem ao velório, de velarem os seus mortos, de prestarem as suas últimas homenagens aos seus parentes, aos seus entes queridos, aos seus mortos. E o cortejo fúnebre tem sido feito como? Em silêncio, sem ninguém. Os mortos estão sendo enterrados, estão sendo lançados fora em silêncio. Então está se cumprindo essa palavra em pleno nossos dias. Está se cumprindo essa palavra. Deus, chegou o tempo das nações serem pesadas, das nações serem punidas, você está entendendo? E os cadáveres têm se multiplicado em todos os lugares, como falou a Bíblia aqui. Versículo 3 do capítulo 8 do livro de Amós, diz assim, multiplicação os cadáveres em todos os lugares e serão lançados fora em silêncio. Entendeu? Multiplicarão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Ou seja,
sem enterro, sem direito a velório, sem direito a cortejo fúnebre. É exatamente o que nós estamos vivendo nesses dias de hoje, essa palavra se cumprindo. Aí o profeta Amós continua, né? O profeta continua, Deus continua falando, né? Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruir os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo delosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, necessitado por um par de sapato, depois vendermos as cascas dos trigos. Ou seja, Deus está dizendo aqui que ele tem visto toda a malandragem, né, toda a corrupção, toda a situação que tem sido feita contra os pobres, contra os necessitados, toda a pre, o rico prevalecendo, os demais poderes prevalecendo em cima dos mais humildes, ou seja, Deus tem visto, né, essa malandragem, a atuação, você está entendendo, dos poderosos na terra, sempre oprimindo o pobre, sempre oprimindo o necessitado, você está entendendo? E achando que não haveria justiça. Mas Deus está vindo fazer justiça na terra. Deus está vindo fazer justiça na terra porque Deus tem visto aqui, ó, as pessoas enganando as outras. Deus tem visto a enganação. Olha lá, balanças procedendo desoladamente com balanças enganadoras. Deus tem visto que o pobre, por que o pobre? Quando eu falo pobre, eu estou querendo dizer que a massa da população mundial, a maioria, você sabe que a maioria não é rico. Você sabe que, na verdade, a maioria é pobre. A minoria é rico. Só que Deus tem visto essa enganação. Você está entendendo? Deus tem visto essa enganação por parte de quem? Por parte da maioria que está fazendo isso com a sociedade, entendeu? Da maioria que tem feito isso com a população brasileira. População brasileira, mas a população mundial. Deus tem visto as injustiças, as enganações. Deus tem visto o que o povo de mais poder aquisitivo tem feito com os mais humildes em todo o território global. E é por isso que Deus está punindo as nações. Por quê? Porque isso que acontece do pobre se prevalecer em cima, do rico se prevalecer em cima do pobre, não acontece só no Brasil. Acontece em todos os continentes, em toda a terra, em todas as nações. Você está entendendo? E o rico tem se prevalecido em cima do pobre através do quê? Olha lá, através disso aqui, ó. Diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dedosamente com balanças enganadoras. Ou seja, diminui o efa, ou seja, diminui a quantidade de comida e aumenta a quantidade de preço. Ou seja, sempre visando lucro, sempre visando se dar bem em cima dos necessitados, em cima daqueles de menos poder aquisitivo. E a Bíblia diz assim, ó, que Deus fala assim, ó, jurou o Senhor, versículo 7 do capítulo 8 do livro de Amós, jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela, certamente levantar-se-á toda como um grande rio, e será arrojada, e se submergerá como o rio do Egito, e sucederá naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, a terra se entenebreça em dia de luz. Presta bastante atenção nisso aqui que eu vou te falar. Presta bastante atenção nisso aqui. Jesus disse que ele ia voltar numa época em que as pessoas só pensavam em si própria, no seu bem-estar e na sua condição financeira. E é assim que estão as pessoas nesses dias de hoje, nesses dias agora. Ninguém está se voltando para Deus. Ninguém está nem aí se o que está acontecendo no mundo espiritual. As pessoas só estão olhando para aquilo que interessa a elas. O bem-estar, ou seja, a saúde, eu não quero pegar essa doença,
e a parte financeira, a economia, a parte financeira, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O povo está completamente pressionado por esses dois fatores, e isso em toda a Terra. Isso em toda a Terra. A preocupação da humanidade agora é essa: é o bem-estar físico, ou seja, a doença que não pode chegar até mim, e também o dinheiro que não pode faltar, a economia que não pode quebrar, o dinheiro que não pode faltar. Mas a gente está se esquecendo de um outro fator. A gente está se esquecendo que quem está realizando todo esse feito sobre a terra é a mão de Deus. E Deus faz as coisas envolvendo o propósito dele, o seu propósito. E a Bíblia diz assim, ó, para você ver que essa palavra que eu estou te trazendo, eu poderia estar aqui agora, eu não sei se vocês já perceberam, mas se vocês abrirem aí o seu televisor e colocar nos canais evangélicos, né? Você vai ver aí que eles estão passando conta, em plena situação crítica, eles estão passando conta para você depositar oferta, enfim. Bom, eu poderia estar aqui fazendo o mesmo que eles, só que eu fui levantado como atalaia, como boca de Deus, para avisar você do que está por vir, para pregar uma palavra verdadeira e fiel, para que você não seja enganado. E olha o que Deus vai falar aqui através dessa palavra. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá panos de saco sobre todos os lombos e calvas sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amargura. Olha só isso aqui, ó. Versículo 11 do capítulo 8 do livro de Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de se ouvir a palavra do Senhor. Como é que está agora? Tem fome de palavra ou não tem? Deus falou assim, ó, eu vou enviar uma fome sobre a terra, mas não vai ser fome de pão e nem sede de água, mas vai ser uma fome uma fome, mas vai ser de ouvir as palavras do Senhor. Fome, na verdade, é uma necessidade. Você está entendendo? Ou seja, agora as pessoas não têm como ouvir a palavra do Senhor. As igrejas estão fechadas. Era disso que Deus estava falando. Ou seja, enviarei. Olha o que Deus falou assim, ó. Eis que vem dias. Ele não falou que nunca mais ia ouvir a palavra do Senhor, mas ele falou assim, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, nós estamos passando por isso aqui está se cumprindo diante dos nossos olhos. As igrejas estão fechadas mediante o decreto dos governadores, que eles decretaram o fechamento das igrejas, os fechamentos, o encerramento dos cultos, por conta da aglomeração, por conta da pandemia. E está se cumprindo isso aqui, porque as pessoas não têm aonde ouvir a palavra do Senhor agora. Você está entendendo? As pessoas não têm um lugar onde elas possam ir buscar a palavra do Senhor. Ah, posso, mas se eu ligar a televisão agora e colocar no canal evangélico, eu assisto uma pregação. Mas a pregação que você vai assistir não condiz com a realidade que nós estamos vivendo. A pregação que você vai assistir é para trazer a oferta de ouro, a oferta de prata, a oferta de bronze, é para trazer, depositar o dinheiro na conta bancária. Essa é a pregação que você vai ouvir. Agora, a pregação mesmo, a palavra do Senhor, o que é a palavra do Senhor? É a palavra que Deus manda para aquele momento, dentro da sua palavra, dentro da Bíblia Sagrada. Você está entendendo? Então, se você ligar o televisor agora, você até ouve uma palavra a ser pregada, porém não é a palavra que condiz com a sua realidade, que condiz com o momento que você está vivendo. Não é a palavra que condiz com o momento que você está vivendo. Entendeu? Não é a palavra que condiz com o momento que você está vivendo. Por quê? Porque agora chegou o período, qual o período que nós entramos? Nós entramos no período onde haveria fome. Fome e sede. Não de pão e nem de água, mas de se ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, chegaria um tempo, a Amós já estava profetizando isso, por intermédio da boca do Eterno. Chegaria um tempo em que Deus iria enviar fome. Olha lá, eis que vem dias, não é anos,
não é para sempre. Dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós estamos vivendo isso aqui agora. O próprio Deus é que está fazendo isso aqui agora. Agora, tem muitos dentro das suas casas que sentem falta da igreja, sentem falta de ouvir a palavra do Senhor. Você está entendendo? E vão recorrer às transmissões de televisão, as transmissões evangélicas de televisão, não vão encontrar a palavra do Senhor, porque a palavra que vai encontrar não condiz com o momento que nós estamos vivendo. Você vai encontrar agora pregando para você dar oferta, dar isso, daquilo, mas não é nada referente ao momento que nós estamos vivendo. Não é nada. E Deus falou assim: ó, eis que vem dias, né? Diz o Senhor Jeová, em que enviarei, ou seja, isso é Ele que está fazendo. Ele falou: eu enviarei. Então, isso quem está fazendo é o próprio Deus, é o próprio Senhor dos Exércitos. Aí a Bíblia diz assim: ó, e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Então, hoje está cumprindo-se isso daqui nos nossos olhos. O capítulo 8 do livro de Amós está se cumprindo mediante os nossos olhos. Chegou o tempo, frutos do verão, o tempo da punição das nações, o tempo da condenação das nações. Os frutos do verão, o tempo em que Deus vai dar o pago para as nações. E os cadáveres se multiplicar-se-ão e serão lançados fora em silêncio, ou seja, os cadáveres mortos vão se multiplicar, como já estão se multiplicando, e serão enterrados em silêncio, ou seja, sem cortejo fúnebre, sem velório, sem prestar suas últimas homenagens, sem os familiares poderem prestar as suas últimas homenagens aos que morreram, aos seus entes queridos, seus parentes. Por quê? Porque não pode, estão proibidos. Os enterros têm sido feitos em silêncio. E isso por quê? Porque Deus tem visto o quê? A enganação dos dos que têm mais condição sobre os que têm menos condição. Ou seja, Deus vindo fazer na terra o quê? Justiça. Justiça sobre os mais necessitados. Justiça sobre os mais necessitados, sobre os mais pobres, porque os de mais poder têm se prevalecido em cima dos pobres de forma enganadora e de forma leviana e de forma opressora, na verdade, né? A Bíblia diz que Deus falou assim aqui, a balança enganadora, né? E eles oprimem, né, os necessitados, enganando os necessitados, e por isso Deus está vindo fazer justiça. E a Bíblia vai dizer que que esse tempo, o tempo dessa justiça, Deus falou que ia fazer essa justiça aqui em todas as nações, porque ele falou assim, ó, multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares e serão lançados fora em silêncio, né? Serão lançados fora em silêncio, ou seja, enterrados sem ninguém, como está sendo aí, como você está vendo aí, os cortejos fúnebres têm sido feitos dessa forma, né? E Deus fazendo justiça sobre a terra por conta que os de mais poder têm prevalecido de forma injusta e desonesta e enganadora em cima dos de menos poder, dos mais fracos, dos mais humildes, necessitados, dos pobres. E o que ia marcar essa época? Qual que ia marcar? Qual que era a situação que marcaria isso aqui que Deus estava fazendo? É isso aqui, ó. É que Deus ia marcar para nós saber que era Ele que estava fazendo isso sobre a terra. Ele deixou um sinal, e o sinal é esse aqui, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de se ouvir as palavras do Senhor. Então, este é o sinal. Este é o sinal de que o que está acontecendo é a mão do Eterno nas nações, em todo o globo terrestre. Esse é o sinal. Por quê? Porque Deus profetizou que quando chegasse esse castigo, quando chegasse essa punição,
ele falou que também enviaria fome, não de pão e não de água, mas de se ouvir a palavra do Senhor. E é o que nós estamos vivendo hoje. As igrejas fechadas, não se pode, não se consegue ouvir uma palavra do Senhor, né? Porque as igrejas estão fechadas. O que ele estava querendo dizer era isso, que ia entrar em escassez a palavra do Senhor. Por quê? Porque não teria onde se pregar a palavra do Senhor. Você pode até ligar o seu televisor, mas o que você vai ver lá é um monte de conta bancária sendo passada e uma palavra sendo dita que não condiz com a realidade em que nós estamos vivendo nesses dias de hoje. E Deus falou dessa maneira, que ia enviar a fome. Né? O que é a fome? A fome é um período de escassez. É um período onde vai faltar comida, vai faltar alimento. E é o que Deus estava mostrando, que essa fome de se ouvir a palavra de Deus ia ser um período onde ia se faltar o alimento espiritual, ia faltar a sua palavra. Ou seja, procurariam, mas não achariam. Por quê? Porque as igrejas estão todas fechadas nesse momento em que nós estamos vivendo. E como que a população mundial está reagindo? É isso que eu quero que você entenda, que eu estava falando no começo dessa transmissão. Como que a população mundial está reagindo? A população mundial está reagindo como? Ela está reagindo preocupada com o seu bem-estar, a saúde, para não ser atingida pela praga, pela doença, e ao mesmo tempo preocupada com a economia, que na verdade é o que? A parte financeira, para não faltar a ela o dinheiro. E Jesus disse que ele ia chegar no momento em que as pessoas estariam totalmente distraídas e ocupadas com aquilo que interessava a elas. Compravam e vendiam, casavam e davam-se em casamento. Era nessa época que o Senhor Jesus falou que ia chegar. Ele falou assim, ó, a vinda do Filho do Homem será igual nos dias de Noé. Comiam e bebiam, casavam, se davam em casamento, compravam e vendiam. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele ia chegar numa época em que as pessoas iriam estar preocupadas só com aquilo que lhe interessava, o seu bem-estar. Ninguém ia estar ligado no mundo espiritual, ninguém ia estar ligado nas profecias se cumprindo, ninguém ia estar ligado na palavra de Deus sendo realizada. Todo mundo ia estar desligado, porque estaríamos preocupados com o quê? Com a saúde, meu bem-estar, não posso ficar doente. A economia também, eu tenho que trabalhar, não posso ficar sem dinheiro, meu Deus. Está todo mundo preocupado com isso. Então, se esquecendo que a palavra, a santa e poderosa palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que vai contemplar a igreja sendo arrebatada e nós vamos contemplar, e os que ficarem vão passar no tempo da grande tribulação, o período de 7 anos que o mundo nunca viu antes e nem verá depois, um período tão severo como o período da grande tribulação. E você, meu irmão, e você, minha irmã, eu aconselho você que está em casa a desocupar sua mente dessa praga, a desocupar sua mente da questão financeira, dobrar o seu joelho, confessar os seus pecados e se arrepender e se posicionar, abrir sua Bíblia e ler as palavras de Deus, para que quando o Senhor voltar, não pegue você distraído também, como todos estão em cima do globo terrestre distraídos. Pessoas pensando nas suas empresas, nos seus carros, nas suas casas, outros pensando em se proteger da doença e tá todo esse corre-corre, fulano comprando, fulano preocupado em comprar comida, o outro preocupado em vender comida, fulano preocupado, tá essa questão agora e o meu casamento, então tá todo mundo dessa maneira. Tá todo mundo dessa maneira, distraído. E a volta do Senhor Jesus se aproxima. Eu quero te avisar uma coisa, tá? Quero te avisar uma coisa a você que está me ouvindo. Eu quero te alertar de algo que está para acontecer. Grave bem essa palavra. Grave bem essa palavra. Grave esse vídeo, tá? Você que está assistindo ou você que vai assistir esse vídeo ainda. Hoje é dia 25 de março, quarta-feira. São exatamente 17 horas e 38 minutos. Guarde bem essa data e esse horário.
eu quero que você saiba de uma coisa. Eu vou te avisar de uma coisa. Está para acontecer algo. Está para acontecer algo na Páscoa agora. Nessa Páscoa agora. Nessa Páscoa agora está para acontecer algo. E eu acredito que é melhor você se preparar porque teremos uma grande surpresa de Deus nessa Páscoa agora. Nessa Páscoa que se aproxima. Então, se eu fosse você, eu voltava a minha atenção, a sua atenção, aliás, para as Santas Escrituras e parava de ficar aí ocioso e ansioso com a economia, com a doença, porque se Deus não quiser, você não fica doente, e se Deus quiser, Ele te abençoa e você passa essa crise tranquilamente. Você está entendendo? Mas volte a sua preocupação para a tua salvação, a tua vida eterna com Deus. Porque o que está acontecendo diante dos nossos olhos é mundial. É mundial. A ficha de várias pessoas não caiu ainda, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Você está entendendo? A pessoa está pensando. Uns estão falando assim, eu tô vendo líderes de grandes igrejas, como eu vi esse de uma postagem de um apóstolo aí de uma grande igreja, não vou citar o nome aqui, né? Eu vi a postagem do apóstolo, né? Eu vou citar o nome, sim. Eu vi a postagem do apóstolo Aginoduco falando assim que isso que está acontecendo aqui é golpe chinês. A China desenvolveu esse vírus. Para pensar. Como é que uma pessoa que dirige um povo não consegue ver que isso está se cumprindo dentro da Santa Escritura? É porque Deus não fala mais com essa pessoa, é porque Deus não revela mais nada a ela, entendeu? Porque ela está fora dos parâmetros divinos, essa é a realidade. A pessoa falou que isso que está acontecendo é golpe chinês. Que golpe chinês o quê, meu? Isso que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprindo, é a mão de Deus. Se fosse uma coisa do homem, já tinha parado, alguém já tinha descoberto a vacina, alguma coisa já tinha feito. Mas é a mão do Eterno, cumprindo a sua palavra. Está aqui, ó, dentro da palavra, do livro de Amós, capítulo 8. Pode ler, você vai ver que tudo isso que está acontecendo está aqui no capítulo 8. Está no capítulo 8. E eu quero te avisar, meu irmão, se prepare. Se prepare, porque teremos uma grande surpresa nessa Páscoa agora. E uma surpresa não do homem, mas uma surpresa de Deus para a terra. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus te guarde e Deus te proteja. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor, que fica situada aqui na cidade de Atibaia, no endereço da Avenida Prefeito Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, número 1338. Isso mesmo, a Igreja Apostólica Casa do Senhor fica aqui no endereço da cidade de Atibaia, na Avenida Prefeito Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, número 1338, aqui no bairro do Jardim Cerejeiras, na cidade de Atibaia. Os cultos aqui são todos os dias a partir das 19 horas. Venha nos conhecer, venha conhecer essa obra de Deus, uma obra sincera e uma obra verdadeira de Deus na terra. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.